Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar a respeito da recente decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal relacionado ao artigo 218, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro, que para quem labuta na área de trânsito, quem é o operador do trânsito, né, do território nacional, certamente ficou surpreso diante desta decisão. Por quê? Primeiro, o Código de Trânsito Brasileiro, e especialmente no capítulo específico das penalidades, não prevê a penalidade de suspensão imediata do direito de dirigir. Observamos que o artigo 218, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro, ele está relacionado ao excesso de velocidade. Ele foi dividido, na época, em 3 gravidades, sendo que a primeira, 218.1, caracteriza-se a infração para os condutores que excederem a velocidade máxima permitida para a via em até 20%, classificada como infração de natureza média, né, punida com a pecúnia, com multa, né, e 4 pontos no prontuário do condutor infrator. O 218.2, que é classificado como infração de natureza grave, sendo punido o condutor com a pecúnia, com a multa e também 5 pontos em seu prontuário. E também o artigo 218, inciso 3, que então fala do excesso de velocidade em mais, né, de 50% estabelecido para a via. Este artigo ele foi alterado pela Lei 11.334 de 2006. E, para nossa surpresa, desde lá, já questionávamos a legalidade ou a constitucionalidade, legalidade sim, porque está expressa em lei, mas a constitucionalidade da pena sumaríssima, né? Da pena sumária, ou seja, aquele condutor que fosse flagrado dirigindo em mais de 50% da velocidade estabelecida para a via, ele teria imediatamente o direito de dirigir suspenso, coisa que o do Código de Trânsito Brasileiro não prevê. Não tem como. E se os órgãos de trânsito, se a autoridade de trânsito, ela deve seguir os princípios, né, estabelecidos na própria Constituição, artigo 37, dentre eles o princípio da legalidade, não há como aplicar uma pena sumaríssima, aplicar a pena de forma imediata, sem o direito ao contraditório e ampla defesa. E é neste sentido que a gente vem se manifestando com essa estranheza na decisão do Supremo Tribunal Federal, conhecendo ou declarando que o artigo é constitucional, sendo que não há previsão legal dessa pena imediata. Vejamos como trata o artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual inaugura o capítulo das penalidades. Vejamos. Artigo 256. As autoridades de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. Vamos lá. Advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a apreensão do veículo que foi revogado pela 13.281, ou seja, não há mais apreensão do veículo, cassação da Carteira Nacional da Habilitação, cassação da permissão para dirigir e a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Todas essas penalidades seguem o rito processual, ou seja, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, para então a autoridade de trânsito aplicar a pena cabível, que neste caso do 218.3 é a suspensão do direito de dirigir, mas só após o devido processo legal. Então fica aqui os nossos questionamentos, né? Nós com as nossas dúvidas, nós nos perguntando se nós que não entendemos o Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que o STF, sendo o guardião da nossa Constituição, né, entendeu pela constitucionalidade, ou seja, da suspensão imediata, sem que haja uma previsão legal. Então, em termos práticos, quero dizer a vocês que não há como, na prática, a autoridade de trânsito aplicar a suspensão imediata do direito de dirigir, primeiro porque quem faz a fiscalização nas vias é o agente da autoridade de trânsito. Mesmo que ele flagre
através do equipamento de fiscalização eletrônica. O condutor incorrendo numa situação desta, ele não tem como fazer o recolhimento dessa CNH, porque não há previsão de medida administrativa do próprio recolhimento. Diferente do artigo 165 ou 165A, que se fala lá da embriaguez ou da recusa, né? E aí é outra conversa, ok? Então, essa decisão, em pouco ou em nada, ajudou aquilo que a gente já vinha discutindo há bastante tempo, certo? Acompanhe aqui no canal, né? Acompanhe meu canal, no canal no YouTube, deixa lá a sua mensagem, né? Se inscrevam para receber outras informações e também contribua para que a gente possa construir, né, assim um entendimento e um trânsito mais humanizado e mais seguro, dentro dos princípios legais. Ok? Até a próxima, pessoal!